Mônica. E aí, meninas, boa noite. Estou eu aqui em live de novo. Exausta, um bagaço. Por isso que eu estava muito tempo sem fazer live, porque é muito corrido. Chegar do serviço, dar conta dos meninos, da casa, me arrumar e vir pra live, né? Deixa eu colocar aqui nos comentários o tema da nossa live hoje. Que é, assim, só quem usa, né, anticoncepcional não passa por tantas variações, mas o planejamento em si vai ser uma boa opção para todo mundo aí, tá? Boa noite para quem tá chegando, meninas. O som tá tranquilo, a imagem tá boa. Me dá um feedback aí sobre imagem e som, tá? Pra gente começar. Manda, gente, essa live. Já convida aqui, ó, nessa setinha aqui embaixo. Manda para suas amigas. Tá assim, cara, vai começar uma live agora que vai falar sobre TPM, vai falar sobre a parte boa do período ovulatório, tá? Da ovulação. E dessas alterações, né, emocionais que a gente passa ao longo do mês. Hoje, por exemplo. Gente, hoje eu tô num surto de TPM, vocês não têm ideia. Tá tudo ótimo. Ai, obrigada, amores. E hoje eu chorei horrores, eu tô com energia baixíssima. Ai, tô toda tensa, minha lombar tá toda travada, vocês não têm ideia de como que eu tô hoje. Eu quero pedir um help pra Fernanda. Tô esperando ela entrar aqui. Acho que ela não entrou ainda, não. Ah, entrou, acabou de entrar. E eu conheci a Fernanda, gente, por um post dela, um patrocinado, que apareceu no meu Instagram pessoal. E aí ela falou pra mim, ela tem uns videozinhos de dica diária lá, né? Dica rápida de produtividade cíclica. Eu adoro esses videozinhos dela. Dica rápida de produtividade. Aí ela foi, cara, o vídeo dela falou pra mim, sabe? De ficar super assim, eu já sou hiperativa, né? Mas de ficar mais ainda, hiperativa e criativa durante o período fértil. E aí, você arruma um monte de coisa pra fazer. E aí, depois de 14 dias, é a TPM. 14 não, né? Uns 5, 7 dias depois, às vezes já começa a TPM. E aí, você não dá conta. Você não dá conta de tirar do papel tudo que você animou de fazer. Ainda mais eu aqui com o Instagram, né? Então, tô no período fértil. E aí, querendo fazer mil coisas. Deixa eu convidar ela aqui. Mas aí chega no período da TPM, eu quero sumir do mundo, do planeta, não quero ter ninguém, entendeu? É uma coisa, todo mês é assim, entendeu? E aí eu me atolo muito então na questão do trabalho, né? Ontem assim, ei Fê, prazer, seja bem-vinda. Boa noite! Boa noite, obrigada por ter aceitado o meu convite. Nossa, eu que agradeço. Chegou, né, o dia da nossa live. Chegou. Gente, essa mulher é ocupadérrima. A gente marcou acho que novembro ou dezembro pra hoje. Gente, essa mulher, isso que é organização, gente, entendeu? Porque eu sou um caos. Os outros me chamam pra fazer live, eu nem olho nada. Vamos, vamos. Falo não. Aí depois, eu fico igual, eu tô aguentando. O que você quer? Fico doida. E aí eu tô contando pras meninas aqui como que eu te conheci, né? Você apareceu no meu Instagram pessoal, né? Do seu link, seu vídeo patrocinado. E aí, aquela dica rápida que assim, pá, é onde dói, né? Isso mesmo. Eu não dou conta das coisas, entendeu? E eu super empolgo durante o período fértil e depois eu tô assim, eu sou incompetente, eu não dou conta de nada, eu sou um fracasso. E todo mês assim. Quem Me nunca, né? afeta Quem muito. nunca? Quem nunca? E assim, eu fico mais afetada, acho que mesmo nessa questão de trabalho. Na relação aqui em casa, né, os meninos e o marido, eles já sabem, eu já comuniquei até para meus meninos, ó, essa semana aqui
é uma semana de perigo, tá? Então, toma cuidado que vai falar com a mamãe, deixa a mamãe brava, não. Então, os meninos de pequenininho já entendem de TPM, né? E aí, ontem, na hora que eu fiz o post, fiz aquele primeiro post com a ilustração, para chamar bastante a atenção do pessoal, que uma amiga me mandou a mensagem da namorada dela, falando, cara, eu vou rezar pra Lu hoje, que a Lu vai salvar o nosso relacionamento. Assim, a bad delas, eu espero que elas estejam assistindo. Eu não vi elas entrando aqui, não. Elas falaram que vão assistir a live. Que a bad delas realmente é no relacionamento, né? Então, Fê, Uhum. vou deixar aí para você se apresentar, dar uma falada sobre o seu trabalho, né? Como que você acompanha também os seus meninos, então, e tal. E fica à vontade. Tá Se bom. apresenta pra gente. Obrigada por esse convite. Para mim é sempre um prazer, né, falar sobre esse assunto, né, que foi algo que foi tão transformador na minha vida, né, e por essa razão eu decidi começar a compartilhar sobre isso. Eu sou Fernanda. Hoje eu tenho esse projeto como meu principal projeto, né, que é o Produtividade Cíclica. Então é um lugar onde eu compartilho como a gente continuar sendo produtiva, né, mas sem deixar de respeitar os nossos tempos internos. Uhum. Porque, pelo menos assim, eu vou contar resumidamente, né, como que eu entrei nessa, né, como que eu criei essa ideia desse projeto, mas foi num momento assim de necessidade de mudança de vida mesmo, né? Eu era funcionária pública, eu trabalhava no BNDES e já queria sair há algum tempo, né? E estava naquele processo de entender o que que eu queria fazer, como que eu ia fazer, né? Para sair de lá e tal. E nessa busca eu comecei a me aprofundar no tema de produtividade e organização de tarefas, que era um tema que sempre me chamou a atenção, mas foi muito num lugar de uma necessidade pessoal, né, de ter que administrar uma mudança de carreira, né, e estar ali no banco ainda Uhum. enquanto começava a fazer alguma outra coisa e tudo. E e a maior parte, né, assim, do que chegou até a mim, pelo menos de conhecimento sobre produtividade, era muito num lugar de uma autocobrança muito grande, sabe? E eu já era uma Uhum. pessoa que me autocobrava muito. Então eu já tinha esse perfil de ser alguém que me autocobrava muito. Pois é. E aí, e sempre encontrava mais disso, sabe? Não, você tem que fazer mais e mais e mais. E aquela coisa assim, não, sempre em algum momento aquilo perdeu sentido, sabe? Pra mim. E aí foi na busca de um tratamento mais completo para endometriose, né? Eu já tinha sido diagnosticada com endometriose há muitos anos e vinha fazendo até então o tratamento convencional, que era tomando anticoncepcional para parar de menstruar, e eu nunca consegui parar de menstruar. Então eu trocava de marca, tomava um atrás do outro, mas a menstruação sempre vinha, né? Ou pelo menos aquele sangramento, né, que o pessoal não chama nem de menstruação, né? Mas eu sempre sangrava. Uhum. E aí foi numa busca por um tratamento mais completo que eu entrei em contato com essa coisa do ciclo, né? Até então eu era aquele tipo de mulher que, tipo assim, só sabia que era TPM porque aí eu menstruava, né? Eu menstruava e falava, ah, tá, eu tava irritada porque eu tava de TPM, mas eu não tinha nenhuma consciência, assim, eu não sabia de nada. Era Uhum. aquela coisa, né? Vivia naquele piloto automático, né? Como acho que a grande maioria de nós. Aquela E aí coisa que nesse. briga, tá brigando com o mundo inteiro, aí quando a menstruação desce, ah, eu tava de TPM, então. Ah, era por isso. Pois é. Tem uma cena que eu guardo muito forte na minha memória, assim, porque eu fazia faculdade de economia e lá era um corredor, assim, bem longo, sabe? Então, quando a gente ia passando de período, né, por período, a gente ia
indo mais longe. Então, como eu já estava no final do curso, a minha sala era uma das últimas, assim. E eu gostava muito do curso de economia, assim. Foi um curso que para mim me abriu muito minha cabeça. Eu sempre gostei muito de gráfico, de matemática, de tudo. Eu sempre gostei disso. E eu lembro que nesse dia eu cheguei lá na universidade, né? E comecei a andar, né, em direção à minha sala. E eu lembro que eu olhava assim para cada sala, tinha um gráfico diferente, né? Aí eu olhava de novo outro gráfico, eu olhava de novo outro gráfico. E eu assim, mas o que que eu tô fazendo nesse lugar? E logo depois eu menstruei, né? Aí eu pensei, ah, agora eu entendi. Eu tava assim porque eu tava de TPM, né? Essa foi uma cena assim que ficou muito marcada pra mim, sabe? Porque eu gostava muito daquilo e naquele momento eu ficava assim, o que eu tô fazendo nesse lugar que eu não tô entendendo? Uhum. Te entendo muito bem. Pois é. E aí foi nesse processo que eu entrei em contato com esse conhecimento, né, do ciclo. Eu comecei primeiro através da alimentação, então nessa proposta de mudança de alimentação, eu conheci a Uhum. ginecologia natural, e aí através da ginecologia natural, eu conheci o trabalho da Morena Cardoso, que ela faz um trabalho muito com o corpo, né? Esse autoconhecimento do corpo também tem um pouco a ver aí com o que você faz. Mas ela trabalha mais com a dança, assim, aquela coisa de você entender mesmo. E como isso pode ajudar a gente a entender os nossos ciclos, né? E aí, nesse momento, eu fiz o curso da Morena e ali foi muito transformador, assim, né? Foi algo que mudou completamente a minha perspectiva, não só para os ciclos, né, como um todo, o ciclo menstrual, os ciclos da vida, né, como um todo, como para a mulher em mim, né? Porque eu não conseguia enxergar esse valor na mulher que eu era. Eu lembro que eu trabalhava lá no BNDES na área de TI e tinha muitos homens, né? A maioria era homem, Uhum. assim, 99% eram homens. E eu lembro muito de falar lá, assim, ah, por que que eu não nasci homem, sabe? Ah, que coisa chata, não sei o quê. Então, para mim, foi uma transformação completa, assim, do tanto do olhar para os ciclos como um todo, como do olhar para mim, para quem eu era, né? E aí chegou um momento que eu consegui casar essas duas coisas, né? Porque eu entendi assim, falei, cara, é isso. Não é que eu sou procrastinadora, né, aquelas frases que a gente adora repetir, né? Ah, eu sou procrastinadora, ah, eu começo as coisas e paro no meio, ah, eu não Ah, eu tenho. tenho falado isso muito ultimamente. Pois é, eu não tenho perseverança, não sei o quê. Aí eu entendi assim, não tem nada a ver com isso. Eu sou cíclica. Eu não funciono de forma linear, né? O meu funcionamento varia aí de acordo com as energias Uhum. do ciclo. E não só com isso, né? Essa é uma das ferramentas para a gente se conhecer e se entender, mas a gente varia, né? Ao longo aí da nossa jornada. A gente varia ao longo de um dia, a gente varia ao longo de um ciclo, né? E aí foi um momento bem eureka, assim, de eu entender assim, é isso. O que não está casando aqui é que são métodos que me propõem um funcionamento linear, que eu tenho que estar igual todos os dias, que eu tenho que fazer 5 tarefas todos os dias, que eu tenho que Uhum. dormir 8 horas todos os dias, entende? E aí fez muito sentido para mim. Eu falei, não, é isso. Eu tenho agora em mãos uma ferramenta que eu posso casar, né, as duas coisas, que é ferramentas de produtividade e organização, que é algo que eu gosto muito, com essa realidade da natureza cíclica, né? Então essa é a proposta dentro do produtividade cíclica, da gente estar sempre consciente dessas nossas variações de energias e estar sempre adaptando Uhum. o nosso planejamento, a nossa rotina a essas variações naturais ao longo do ciclo, né? Então, só para vocês terem assim uma ideia de como surgiu, né, o projeto. Aham. Não, bacana demais, menina, porque eu também sou servidora pública e eu tô naquela pressão, né? Que muita gente fica assim, ah, você vai largar a FUNED,
e tal. Daqui a pouco você vai trabalhar só com desbloqueio e tal. E aí, ao mesmo tempo que eu fico presa na questão da estabilidade, Sim. eu quero voar com desbloqueio, quero ter 1000 projetos, mas não consigo tirar os projetos do papel, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar no serviço público. E aí, tem dias que eu tô aqui querendo acabar com o desbloqueio. Não, vou acabar com esse negócio, tá consumindo muito a minha vida, papapá. Aí chega, né, período fértil, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, fazer isso. A minha líder fala que eu sou uma comédia. Eu falo assim, ó, Dai, não vou vender mais produto, vou acabar com o meu estoque em casa, não quero mais saber de produto. Aí no dia seguinte ela já vê pedido meu lá no sistema. Já mandou. Fala assim, eu acreditei, Luana, que você ia acabar com tudo, você faz pedido no dia seguinte. Então, assim, muito legal entender a origem de tudo, né? Porque você viveu isso na pele, né? O que você tem oferecido de trabalho para as meninas, de mentoria e tal, né? É uma coisa que transformou a sua vida. É bacana a gente saber essa história. E ontem, por exemplo, eu dei uma dica aqui do óleo de prímula, né? Para combater os efeitos da TPM. Porque realmente a TPM aí está envolvendo também todo um processo inflamatório, né? Então, uns dias atrás, eu tinha combinado com as meninas, eu acho que na minha última TPM, que eu avisei para elas, olha, em fevereiro a gente vai ter uma live e tal, vamos falar sobre isso e isso. Então, eu já quero combinar com vocês de melhorar a alimentação, pelo menos 10 dias antes da menstruação, para vocês verem o resultado, né, de um período pré-menstrual aí mais tranquilo e tal. E aí falei com as meninas, né? Mostrei alguns produtos, alguns alimentos inflamatórios, alguns que são anti-inflamatórios. Ontem eu tinha feito a enquete, perguntei, né, se quem tinha feito alguma mudança alimentar se sentiu, percebeu o efeito. Algumas já falaram que sentiu diferença, né? Porque é tudo um processo inflamatório. Então, quando a gente se alimenta mal, a gente realmente está intoxicando o nosso corpo, a gente está inflamando o nosso corpo, desequilibrando os nossos hormônios. E aí, tudo isso que a gente, todas essas oscilações que a gente já vive de forma cíclica, ficam completamente intensos. Maiores. E às vezes a pessoa. Isso, e às vezes a pessoa prejudica o relacionamento, se prejudica no trabalho. Imagina a pessoa que, né, tem uma crise assim, explosiva de raiva no trabalho, pode comprometer o trabalho, né? Ainda mais na conjuntura atual que nós estamos, o trabalho tá difícil, né? Não pode perder, tem que agarrar com todas as forças. Então, dei uma diquinha aí para as meninas para começar a ajudar a controlar os ânimos, né? Mas essa questão da consciência cíclica é uma coisa que nós mulheres precisamos ter, né? E que a gente não tem. Fiz enquete hoje, você viu? Das meninas, se elas planejam. Ah, sim, não vi o resultado. Eu vi que você tinha feito, mas não vi o resultado. Então, deu na faixa de uns 60 na hora que eu vi que até planeja. Eu fiquei até impressionada das meninas, bastante planeja e tal. Mas realmente é uma coisa que eu nunca tinha me atinado, né? E o que eu coloquei no post hoje, por exemplo, de um aniversário surpresa que eu ganhei e que eu fiquei emburradíssima. E eu não sabia, eu não tinha atinado que eu tava de TPM. É aquela coisa, não ter consciência de que fase que você está, de quando você vai estar programando alguma coisa, né? Algum encontro, alguma reunião de trabalho, como que você vai estar emocionalmente e tal. E a gente começar a criar essa consciência, né? Que dica você deixa para as meninas começarem a acompanhar essas alterações, Fê? Tá. Dentro do método, né, de produtividade, só assim, complementando, né, o método de produtividade cíclica ele tem 4 eixos, tá? Então é a autoobservação, a clareza, o planejamento e a vibração. A autoobservação é justamente esse começo de tudo, porque embora exista, eu trouxe até um gráfico aqui para mostrar, eu acho que é uma boa falar sobre isso agora.
vai complementar aí a resposta à sua pergunta. Mas o que acontece de uma forma geral é isso aqui, né? A gente passa por 4 fases ao longo do ciclo, né? Então, a pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. Tá dando para ver aí? Aham. A pré-ovulatória e a pré-menstrual são fases ativas do ciclo. E a ovulatória e a menstrual são fases passivas. Com uma diferença, né? A pré-ovulatória é uma ativa voltada para fora, então é aquele momento que a gente costuma ter muita energia, disposição, quer colocar 50 mil projetos no mundo, né? É muito comum essa energia na fase pré-ovulatória. E a ovulatória é uma fase mais passiva, também voltada para fora. Então esse impulso, essa energia de ação, ela começa a diminuir, mas a gente ainda está nessa coisa de querer ter um contato maior com o outro, sabe? Fazer parcerias, essa necessidade aí de conexão. Quando a gente vai entrando para a fase pré-menstrual, aí começa esse processo de interiorização, né? Então é uma necessidade de ficar mais quieta, né? De não querer uma festa surpresa, que não tá afim de falar com muita gente, né? Só que a pré-menstrual, ela é uma fase voltada para dentro ativa. Porque a gente tem muito esse impulso para a mudança. Ela é uma fase que muita coisa que estava no subconsciente chega à consciência. Então, aquelas coisas que a gente assim deixou passar ao longo do ciclo, não prestou atenção, chega nesse momento. É por isso que né, a irritação ela não é à toa, ela vem por isso. Porque é algo que a gente não estava prestando muita atenção e chega à Entendi. consciência nesse momento. Então, tudo que irrita, que a gente está insatisfeito, que a gente quer mudar, vem nesse momento, né, para a nossa consciência. Só que a gente está nesse movimento de diminuir o ritmo, realmente, né? Então, é um movimento mais não tão voltado para a ação externa. E aí rola esse conflito, porque você tem um impulso mental de querer mudar, de querer que a coisa seja diferente, mas não tem a energia para realizar isso nesse momento. Aí causa a frustração e a irritação, entende? E aí quando a gente vai chegando na fase menstrual, aí ela é mais passiva. Então essa coisa de querer fazer diferente, ela começa a acalmar e a gente está cada vez mais nesse movimento de interiorização, de conexão com a gente mesma, com o que é importante para a gente, né? Silenciar um pouco aí as vozes externas e ouvir mais, né, a nossa própria voz. Então é esse momento que acontece. Só que esse esquema, digamos assim, ele é um formato aí, né, do que é mais comum, né? É como é o ciclo de produtividade da mulher de uma forma geral. Mas cada mulher experiencia o ciclo de uma forma única, né? Vai depender aí de vários fatores. Então é por isso que a autoobservação entra aí como o primeiro eixo do método de produtividade cíclica. Então, a dica que eu dou é realmente começar a observar e anotar sobre as energias. Então, diariamente, chega a tirar lá uns 15 minutos do seu dia e anotar lá. Como que eu estava me sentindo hoje? Eu estava cansada, eu estava disposta, eu estava com clareza, né? Eu estava cheia de ideias, ou eu estava sem disposição, eu queria focar no trabalho, eu não estava afim de focar no trabalho, eu estava afim de conviver com as pessoas, ou eu não estava afim de conviver com as pessoas, entende? Então, Um esse é o diáriozinho, primeiro né? passo. Oi? Tipo um diáriozinho mesmo, né? Exato, porque principalmente assim no início, né? Para a gente começar a ter essa clareza. Depois de um tempo, a gente acaba nem precisando dessa necessidade de escrever, porque a gente já Aham. vai estar com esse Mais hábito de consciente. estar consciente das nossas energias. Mas para quem está começando, é muito importante realmente parar e escrever para conseguir ali depois pegar aquelas informações, né, e perceber aí como é que funciona aí o próprio ciclo de produtividade de cada uma, né, que acaba sendo muito particular. Então a minha dica Quais inicial é são, essa. entendi. Quais são as 4 etapas da produtividade cíclica que você falou? Primeira é a. Autoobservação é a primeira,
clareza, que aí a gente trabalha com várias ferramentas de clareza mesmo de objetivos, né? O que que é importante, o que que a gente faz ali só por convenção e não vale a pena manter na nossa vida. Então são vários Tipo exercícios estabelecer nesse metas. sentido. Oi? Tipo estabelecer metas. Seria É, isso? nesse momento não é o momento de estabelecer metas específicas, né? Os exercícios de clareza, eles estão mais ligados a realmente um processo mais intuitivo, digamos assim. Então é algo mais Uhum. para a gente parar e perceber ali o que está fazendo sentido da minha vida, o que não está fazendo, o que está na hora de mandar embora. Sempre quando eu falo de objetivos nesse momento, é mais de um ponto de vista de como você quer, de quem você quer ser, sabe? Como você quer se ver no longo prazo. Então, é o início do processo de estabelecimento de metas, mas nesse momento ainda não são metas claras. É mais para a gente ter consciência do que é importante ou não manter ali na nossa jornada, né? Entendi. Achei E aí, bacana na quando você etapa do falou. planejamento, é que a gente começa realmente a essa coisa mais específica, de realmente estabelecer metas, estabelecer prazos, sabe? Esse é o processo aí. Achei bacana quando você falou da questão das coisas que às vezes estão no inconsciente, virem para o consciente e aí causar frustração e irritabilidade. É como se realmente a gente estivesse sob controle, engolindo vários sapos, e aí chega uma fase, né? A fase pré-menstrual que você quer cuidar de você. É como se a gente, né, tomasse posse do nosso eu, assim. E não Isso, aceitasse mais as coisas. E aí tudo. Tudo que você não isso. esbravejou o mês inteiro, você esbraveja ali em uma semana, né? É tipo isso. Mas aí quando a gente começa a ter essa consciência, né? Isso foi algo que mudou muito para mim também. É, quando a gente começa a ter essa consciência de que essas mensagens não são loucuras da nossa cabeça, elas são mensagens importantes, são realmente coisas que nos incomodam, são coisas que a gente quer ver diferente, né? De alguma forma, a gente começa também a trabalhar em cima disso sem a necessidade de soltar os cachorros, como se diz, De né? Nesse explodir, momento. né? A gente começa a anotar mais aquilo para ter um tempo melhor para depois avaliar, né? Se é o momento de fazer alguma coisa com relação àquilo ou não, né? Porque tudo é um processo, né? Algumas coisas a gente vai observar ali e vai conseguir modificar mais rapidamente, outras coisas não. Então é algo que a gente, quanto mais a gente vai tendo consciência, mais a gente consegue trabalhar com essas informações, né? Trazer essa clareza aí, mas sem essa necessidade de colocar para fora assim naquele momento. Às vezes acontece, né? A gente está aqui para viver Aham. as experiências, está tudo bem também acontecer isso. Mas quanto mais a gente fica consciente, mais a gente consegue trabalhar melhor, né? Inclusive com essas emoções que costumam ser comuns nesse momento. É um processo terapêutico cíclico, né? Exato. Porque o que você falou aí foi justamente, por exemplo, a minha conversa com a minha terapeuta hoje. Sobre quem eu sou, sobre o que eu quero ser e o que eu me limito a ser. E às vezes isso gera frustração. A forma que eu, assim, gostaria de me ver e a forma que eu me vejo hoje e tal. Então, eu tô me vendo super na conversa. Aqui, vou abrir algumas das caixinhas que a gente deixei aberta ontem, não hoje, que eu perguntei para as meninas o que elas precisam mais conciliar na vida delas, o que mais Tá. né, que essas alterações de humor atrapalham na vida delas. Ai, meu Deus. Eu abri outra caixinha depois e aí só tá com a da última caixinha. Acabou. Ah, não acredito. Eu achei que aparecia de todas. Não lembra de nenhuma aí de cabeça pra gente.
trocar É, ideia? tem uma das caixinhas era justamente das minhas amigas, né? Que todo mês é uma briga ali, é quase uma separação. Teve gente que falou isso também. Só todo mês eu quero divorciar na minha TPM. E aí eu fico na dúvida. Aí a pessoa falou, e eu fico na dúvida se realmente eu quero divorciar ou é só uma raiva? Será que aquilo tá, né? Aí a pessoa fica nessa. Gente, essa vontade que sempre vem, o que é? No relacionamento, como que faz, Fê? Porque aí já não é um projeto assim, vou fazer os meus planos de trabalho mais para tais dias. Quando é o relacionamento, como que consegue conciliar? Isso foi algo que, assim, né, eu aprendi também na minha jornada, apesar de hoje eu não estar num relacionamento afetivo, digamos assim, mas tem todos os outros relacionamentos, né? Tem o relacionamento com a mãe, com a amiga, né? E foi uma coisa que eu percebi depois, principalmente, assim, que eu tinha as maiores brigas que eu tinha com os namorados, os crushes, né? Os caras ali que eu tava vivenciando uma relação eram durante a TPM, né? E aí era muito isso, assim, depois é que eu ia parar e falei, ih, era isso. Eu tava de TPM e botei pra fora ali aquilo. É, Então, a primeira dica, vou repetir um pouco do que eu falei, né? A primeira dica é ter essa consciência de que essas mensagens são importantes. Então, não quer dizer, se está vindo ali alguma questão que está te incomodando, é uma questão importante. Realmente é uma questão que está incomodando, que você quer que seja diferente, né? Isso é importante. Mas é ter essa clareza também, de tipo assim, eu não preciso tomar uma decisão agora. Eu posso pegar essas informações, eu posso colocar elas num lugar ali que eu vou ter acesso ali depois, para depois eu tomar uma decisão mais racional, digamos assim, né? Num momento que eu consiga observar aquilo e também ver o outro lado, né? Porque nesse momento a gente está vendo só um lado e relacionamento não é uma coisa só, né? Tem várias coisas acontecendo. Então é o momento que você vai conseguir também enxergar o outro lado e aí tomar uma decisão. Agora, agora uma coisa que tem ficado muito clara para mim, e aí até não sei se foge um pouquinho do tema, mas do tema do ciclo, no caso, mas é algo que eu tô sentindo que é importante falar. É, quando o tema é relacionamento, a gente tem muito o hábito, né, de querer que o outro mude alguma coisa ou que seja diferente em alguma coisa para que a gente se sinta bem dentro da relação. E isso serve para qualquer tipo de relação, né? E aí eu tenho aprendido na minha vida e tem feito muita diferença que eu não preciso que o outro mude para eu me sentir bem. Eu posso escolher me sentir bem, independente do que o outro faz, independente do que o outro fala, independente de qualquer coisa. E esse é justamente o primeiro passo para que eu consiga atrair a parte que eu quero do outro. Porque o outro não é uma coisa só, né? Ele não é só aquilo que eu acho ruim, ou que eu reclamo, ou que não está me fazendo bem. Ele é um ser inteiro, né? E aí é algo que eu acredito muito. Aí, inclusive, entra aqui, né, o eixo da vibração, que é o quarto eixo do método de produtividade cíclica, que a gente atrai o que a gente vibra. Então, nesse lugar de eu estar focando no que eu não gosto no outro, ou do que eu quero que o outro seja diferente, é mais disso que vem, né? E aí, quando eu começo a focar no outro lado, é mais do outro lado que vem. Então, eu acredito muito nisso hoje,
tá? É algo que Aham. também nem sempre é fácil, é algo que a gente precisa estar sempre praticando, né? Uhum. Praticando perceber isso, praticando olhar para o lado positivo daquilo ali, né? Da relação, de tudo que está acontecendo, mas é plenamente possível, né? A gente começar a ter esse novo olhar. Essa é a minha Porque visão, atualmente. é muito difícil que, na verdade, todos nós somos um pouco tóxicos nas nossas relações, né? Uhum. Então, a gente não quer aceitar determinadas atitudes, determinadas, né, falas ou hábitos ou costumes e tal, e podando, às vezes, alguma liberdade no outro, né? De coisas pequenas, tipo, o futebol dele, ou, sei lá, que o homem costuma implicar com mulher, de ficar comprando roupa, sei lá, calçado, Uhum, ou ir no uhum, salão demais, né? É, então, quando a gente começa a observar também as nossas falas, as nossas ações, né? Eu não gosto que fulano faça isso comigo. Não me sinto à vontade para conversar sobre tal tema e tal. E tem alguma situação que a pessoa não se sente à vontade com você? Que você não uhum, aceitaria, né? Então, isso normalmente se aflora na TPM. Não aceito tal coisa, né? uhum, sim, E aí é o que você falou da clareza, da gente realmente trazer uma racionalidade para esse período que é tão emocional e se colocar no lugar do outro, né? Porque se eu falo muito de relacionamento aqui também no Instagram, uhum, e como tem muitas reivindicações assim da questão de crise de casamento, de distância, de distanciamento do casal, né? É o que você falou das vibrações, né? Se a vibração não tá boa e ninguém der o primeiro passo para a vibração ficar positiva, ela uhum, vai continuar negativa, né? Até o fim, sim, até ninguém aguentar. E uma vez uma amiga minha falou comigo assim: carinho gera carinho, né? Se o trem tá isso. frio, alguém tem que dar o primeiro passo do carinho, né? E aí aquele carinho que não estava acontecendo, aquele distanciamento chama atenção. Por que que ele fez isso? Por que que ela fez? E tal. E aí começa a ver que é genuíno, que é gratuito, o carinho, o sentimento. E aí volta a ser um ciclo de positividade no relacionamento, né? Sim, Então é sim. muito isso mesmo que você falou quando a gente trata, quando a gente aborda sobre relacionamentos, né? Ser mais acolhedor, abraçar o choro do outro, né? Porque às vezes, por exemplo, não sei, acho que não vai ter homem assistindo essa live, né? Mas muitas vezes a gente precisa de acolhimento nesses períodos, né? E Sim. dificilmente tem. Já aconteceu de uma vez ou outra, assim, eu chorar por uma coisa tão besta aqui dentro de casa, eu não lembro o que que foi. Mas meu marido, assim, deu nem ideia pra mim, tipo, nossa, mas não precisa disso. Nossa, Uhum. aquela hora eu só precisava de um colinho, sabe? Só Aham. precisava, não, chora aqui, não, isso não vai acontecer mais, né? Então, a gente tem que aprender a pedir, né? Isso. A gente tem que Falar, né? aprender Falar a também. falar, porque as pessoas que estão ao nosso redor não vão adivinhar em que período do ciclo menstrual nós estamos, né? Exato. Então, é muito importante, gente, nos seus relacionamentos, falar com a parceria. Olha, quando eu estou no período pré-menstrual, eu fico muito sensível. Meu marido até brincou Uhum. essa semana, que eu tava muito. Gente, eu grito muito com meus meninos. Eu tô na terapia justamente para parar de gritar, gente. Eu vou evoluir. Porque eu fico. Ai, que eu não acredito! Então, assim, então meu marido sabe que eu fico, né? Ih, entrou. Tá vendo aí, ó? Mandou zoinho aí, ó. É, E tem aí ele. gente. Aí. Outro dia ele chegou de serviço com chocolate pra mim. Eu disse, não, eu preciso levar um chocolate que eu vou chegar lá, o trem tá feio.
Só que às vezes ele não entende alguns momentos, né? Eu sei que para homem deve ser difícil, né? E eu quero chorar, eu só preciso de um colo, de um acolhimento. Porque falar, nossa, mas você não precisa disso, né? Nossa, desnecessário esse show e tal, né? A gente se sente tão sozinha quando a gente, né, tá querendo desabafar, botar para fora o sentimento. Então, assim, é importante deixar isso claro com o marido, com o namorado, com o pai, com a mãe, com filhos, né? Com o pessoal do Isso, trabalho, né, Fê? isso. Para Falar que as pessoas nossas colaborem. necessidades, né, naquele momento. Às vezes você quer só ficar quieta, né? Eu tenho muito isso, assim, às vezes nem é busca de colo, às vezes eu só quero ficar quieta. Não quero falar nada, não quero explicar nada, só ficar quieta. Então é ter esse espaço de compartilhar isso, né? De falar isso, ó, não tô muito bem, deixa eu ficar quieta aqui, deixa eu me alinhar primeiro, né? Me entender aqui com as minhas próprias questões que estão chegando. Aí depois a gente compartilha, continua compartilhando, né? Eu enxergo isso como muito importante também. Ô, Concordo Fê, com me explica você. como que funciona o seu acompanhamento. Porque eu sei que você tem um grupo, eu ainda não entrei. Eu sei que tem um monte de material no seu Instagram que eu já olhei várias vezes, mas não consigo aplicar e tal as coisas. Me explica direitinho como que funciona esse acompanhamento das meninas. Tá, hoje, na verdade, a produtividade está crescendo, né, em termos de opções de formatos de acompanhamento. Então, eu hoje tenho em funcionamento, né, tem um grupo de desafios da autoobservação, que aí o foco é Uhum. só nesse eixo da autoobservação. Então, é um grupo no Aí, WhatsApp, Grazi que tá onde comentando eu. aí, ó, que tá se redescobrindo, é minha BFF. Estudamos juntas desde a quinta série e tá aí se redescobrindo. Ô, Grazi, então você entra nesse grupo dela, tá? Aí esse grupo é um grupo no WhatsApp onde eu compartilho durante 28 dias dicas, meditações, né? Eu gosto muito de trabalhar com brincadeira, sabe? Com jogos, assim, para ser uma coisa realmente mais leve. Eu não quero que ninguém chegue lá se cobrando mais ainda do que a Uhum. gente já se cobra, né? Então, é um lugar bem legal, assim, de compartilhar também. É um grupo aberto, né? Então as mulheres podem compartilhar as experiências que estão vivenciando. E o foco desse grupo é justamente criar esse hábito de se auto-observar, de parar, Uhum. de tirar um tempo para, né, observar e anotar lá sobre suas energias, né? Eu tenho a consultoria de planejamento cíclico, e aí ela é voltada também ao eixo do planejamento, só que não tem como eu fazer um planejamento cíclico sem eu trabalhar também ali um pouco com a Uhum. autoobservação, com a clareza, né? Isso entra também dentro da consultoria, mas o foco é a gente realmente trabalhar uma consultoria individual. Então, o foco é realmente trabalhar com os objetivos e as metas da pessoa e como que ela pode criar um plano de ação alinhado com as energias naturais do ciclo dela, né? Esse é o objetivo da Uhum. consultoria. E o que foi para o ar mais recentemente é um curso online de produtividade cíclica, que aí ele abrange os 4 eixos. Então a gente trabalha a autoobservação, trabalha exercícios de clareza, trabalha todo o processo do planejamento, né? Desde a estrutura base lá que eu compartilho de planejamento, até como criar aquelas metas lá, que dentro do projeto eu chamo de metas RUGE, né? Então são metas relevantes, metas objetivas que têm um prazo, né? Essa coisa mais didática, digamos assim. Uhum. E tem o eixo da vibração, né? Que foi, ele na verdade ele entrou depois, mas para mim foi algo que depois que eu entendi não tinha como deixar de fora, porque eu entendi, né? Como na minha visão, como que a gente cria nessa realidade, que a gente cria através dos pensamentos e os sentimentos eles são um guia nosso. Então sempre que eu estou sentindo Uhum. algo algum sentimento negativo ali, né? Ou que eu tô com medo, ou eu tô insegura,
ou enfim, tô com raiva, né? Aqueles sentimentos que a gente chama ali de baixa vibração, é apenas um sinal. Eu não preciso também me martirizar por causa disso, mas é só um sinal que eu estou praticando um pensamento que não está alinhado com aquilo que eu quero criar. Então eu posso começar a praticar pensamentos diferentes. Isso acontece Para muito dar na um. TPM, por exemplo, né? Que às vezes a gente vem com aqueles vários pensamentos negativos, você falou agora no começo da live, né? Ah, eu não dou conta de nada, ah, não sei o quê. Aí a gente começa a se sentir mal com aquilo. Isso é só um sinal. Falou, ó, eu tô tendo um pensamento que não está alinhado com quem eu sou de verdade, com a mulher Isso que eu tô realizadora que eu hoje. sou. Deus, eu tô assim, eu chorei horrores. Eu não sou assim, eu não gosto de ficar assim, entendeu? Mas tá Ah, eu tudo preciso bem. disso. Tá tudo bem. É aquela sensação, tipo assim, eu quero sair desse corpo, porque não sou eu, entendeu? Não estou me identificando, eu estou insuportável. Eu não sou assim. Mas na É muito verdade eu é hoje. você, é parte de você, é uma parte que está te trazendo clareza, é só isso. Eu acho que a gente entra muito nessa briga, é, essa briga, né, contra essas energias naturais por causa disso, né? A gente quer estar o tempo inteiro disposta e realizando tarefas, mas não, essas mensagens elas são extremamente importantes para o alcance dos objetivos no longo prazo. Se eu não paro para ouvir elas, eu perco uma oportunidade incrível de continuar seguindo muito mais alinhada com aquilo que é importante para mim. Eu continuo no piloto automático, então esse é realmente o momento, na minha visão, mais importante. É a fase mais produtiva, porque ela é a fase que traz mais clareza sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer mudar, sobre o que é importante para a gente, sobre o que vale a pena continuar fazendo ou o que não vale a pena continuar fazendo. Então, alguém está fazendo uma pergunta, eu vou só terminar o raciocínio e eu vou responder. Então, é mais de entrar num lugar mesmo, de acolher esse momento, de entender que é normal e que é uma fase só e como todas as outras ela vai passar. E aproveitar ao máximo essas informações que chegam até a gente. Entende? Mas aí e aí é isso, né? Essas mensagens que chegam muitas vezes negativas sobre nós mesmas, né? Elas não representam quem a gente verdadeiramente é, mas são mensagens importantes. Então é importante a gente também começar a praticar pensamento, hábitos de pensamentos diferentes, né? E essa é a proposta do eixo da vibração. E aí eu sempre, como todos os eixos, coloco dentro dessa realidade das variações de energias do ciclo. Então, às vezes, algum exercício ele funciona melhor numa fase pré-ovulatória, tipo exercícios de afirmação são melhores na fase pré-ovulatória, entende? Então tem Não, vou entrar nesse vários grupo hoje. exercícios que a gente pode aí trabalhar. A Grazi perguntou assim, ó, tipo, ir além do final do período ou bem antes? Peraí. Esse período pode prolongar? Qual período, Grazi? Esse tipo da TPM? Tipo assim, esse período de introspecção que você está perguntando? Se é Deixa eu ver o que isso? ela falou. Se é esse período de Esse bad, período de pode autoavaliação? prolongar e além do final do período ou bem antes. Não sei se é o período de baixa do ciclo. Eu acho importante, enquanto ela vai dizendo aí o que é especificamente, eu acho importante deixar claro o seguinte, né? Às vezes a gente associa muito, por exemplo, a fase menstrual, que é uma fase que tem um marco, né? Então o sangramento desceu, da loucura mesmo, foi ótimo. O período da loucura. Ai, ai, vamos começar a ressignificar aí. Não tem nada de loucura, é normal, faz parte do nosso ciclo. Traz mensagens importantes, né? Vamos trazer isso, essa ressignificação mesmo do que é a TPM.
Mas, por exemplo, né, a fase menstrual ela tem um marco, né? Que é o dia lá que a gente começou a sangrar e tal. Mas quando a gente fala de energias, não necessariamente tem que casar com esse sangramento, entendeu? Então, por exemplo, eu posso perceber energias de fase menstrual um pouco antes do sangue descer, que eu já tô com aquela energia de realmente querer descansar, querer ficar quieta, sabe? E também eu posso ainda estar sangrando e começar já a perceber energia de fase pré-ovulatória, já está mais ativa e eu ainda estou sangrando. Sim. Então é algo que não necessariamente casa ali com é, esse marco, né? Digamos assim. E com as outras Aham. fases é a mesma coisa. Então não existe também um limite, né? Não, até aqui tal dia é a fase pré-menstrual, depois eu entro na fase menstrual. Não. É algo que não tem limite e também as energias se misturam, né? Às vezes eu estou ali na transição, tô com um pouquinho de energia de fase pré-menstrual, mas já com um pouco de energia de fase menstrual. Então é algo que a autoobservação vai trazer muita clareza para vocês, né? De perceber isso. Em que momentos que eu sinto isso, que momento que eu costumo ficar assim, costumo ficar assada. Agora, mais uma coisa que eu acho importante deixar claro assim também, que isso vai servir, né, para vocês, primeiro, estarem conscientes, né, sair desse piloto automático e realmente estar ali consciente do que está acontecendo. E segundo, para vocês praticarem a flexibilidade. Então, não quer dizer que, tá, então agora, a partir de agora, eu não vou fazer nada no período menstrual. Não quer dizer isso. Se você tiver a possibilidade de diminuir o ritmo, fazer menos atividades nesse período, às vezes até tirar mesmo dia de folga, descansar, se você tem essa possibilidade, faça isso. Se você não tem essa possibilidade, quando você começa a ter consciência, você começa a se acolher mais. Então, ao invés de ficar dizendo, não sou eu tenho que ter, tenho que estar diferente, você vai começar a se acolher mais. Entende? Você vai dizer assim, tá tudo bem. É só um momento que tá me vindo mais informações ali. Essas informações são importantes. Daqui a pouco eu já vou estar mais ativa de novo, já vou poder pegar em mais projetos de novo. Então é algo que com esse, essa autoobservação e essa consciência a gente vai sabendo lidar melhor aí com cada um dos momentos específicos da fase, né? Ela É falou que aprender a se entendeu. abraçar. É aprender a se Oi? abraçar na loucura, viu, Gra? E Uma vai coisa, passar, Fê, exatamente, Grazi, vai vai passar. É passar. só uma fase, ela passa, ela muda, né? Mas uma E coisa ela é muito que eu quero falar importante. aqui, que muitas vezes a gente também tem que entender o que é TPM e o que são os fatores externos, né? A pessoa tá Sim, triste, tá deprimida, tá estressada e tal, mas isso tem que ver se realmente é o que é seu e o que tem sido pressão externa, né? sim, Porque se você está num ambiente tóxico, se você está num relacionamento abusivo, se você está vivendo de uma forma que está acabando com sua autoestima, sendo, né, humilhada e tal, aí não é só uma questão de TPM. não é O só uma ciclo fase, é algo que está ali não. constante com você, né? Então, quando a TPM grita, né, de forma assim exagerada nessa fase, é porque é o que a gente falou lá no começo da live. É tudo que você está engolindo, 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 uf, na TPM vai para fora, né? Então é realmente dar fins em ciclos de relacionamentos abusivos, sair do trabalho que está te fazendo mal, né? Não é tudo a da coitada, não é tudo culpa da coitada da TPM, né? Então, assim, Não, o então que é a gente isso, né? Na verdade, ela é ela é uma mensageira, né? É só isso, ela é uma mensageira. É um presente que a gente ganha. ressignificou a TPM pra mim. Inacreditável, sabe? É muito doido parar pra pensar nisso, sabe? A TPM vem pra gente parar de aguentar o que a gente tá engolindo. É isso, né?
basicamente. E aí, para as pessoas entenderem que nem tudo é TPM, né? Principalmente ambientes machistas, por exemplo. A mulher tem, Uhum, às vezes, que impor um tom de voz. Ah lá, tá de TPM, porque tá falando uhum, estressadinha e tal. E não é, né? Eu já vivi em ambiente profissional, assim, muito machista e uhum, tóxico. sim. Quase entrei em depressão por conta disso. Então, é que a gente também sabe identificar o que é nossa responsabilidade, o que cabe a gente ser racional, mudar e planejar, e o que não cabe a gente, né? Porque tem relacionamentos que são tóxicos que, infelizmente, a gente não consegue se livrar. Por exemplo, um companheiro de trabalho. Você precisa do trabalho, você gosta do trabalho, você gosta até do chefe. Mas tem a pedra no sapato lá naquele lugar. Que raio daquele lugar. Entendeu? Então, é saber o que é responsabilidade sua e o que não é. E o que não for, você não assumir o peso disso para si, né? Uhum. Nossa, que live necessário. Não, foi demais. Eu queria conversar com a Fê. Eu falei assim, não, gente, tem que fazer live, porque eu quero conversar com a Fê, conhecer bem o serviço dela, o trabalho dela, tá. E falar para as meninas tudo. Então, Fê, nossa, eu quero muito te agradecer. Eu vou entrar nesse grupo Ai, do WhatsApp, porque assim, eu não tenho conseguido consumir muito conteúdo no Instagram, porque eu tenho que ficar fazendo, né? uhum, Você sabe disso, você trabalha também. sei. Imagino que você também não consiga consumir muito o que não esteja, tipo assim, fora do que você produz. Você estuda bastante o que você produz, né? E aí é o Isso. meu caso. Então eu vou entrar nesse grupo, tá? Depois você me passa, se tiver o link, você me passa o link e eu coloco uma arrasta para cima aqui nos stories das Joia. meninas, Tá. Agora tá? está acontecendo, quer dizer, vai acontecer, né, de 1 a 7 de março, a que eu chamei de Semana da Pausa Produtiva. E aí Ah, a gente vai falar lá. Aí eu vou explicar, né? É uma semana onde eu explico por que que eu acredito que os métodos lineares de produtividade não funcionam para nós mulheres e como é que a gente pode, né, adequar aí a nossa rotina às variações de energias do ciclo menstrual. E aí nessa especificamente eu vou fazer também lives sobre o que eu chamei de pausas produtivas, ou seja, são pausas que eu considero extremamente importantes para esse alcance dos objetivos no longo prazo. E uma delas é justamente essa pausa para me ouvir, que é essa pausa da TPM. E aí tem várias: a pausa para meditar, a pausa para agradecer, a pausa para me ouvir, a pausa para organizar. Então vai ser uma semana aí de lives sobre o que eu chamei de pausas produtivas e as inscrições estão abertas lá também para quem quiser. Esse é um evento ai, gratuito, quem quiser me participar manda lá os também, links todos, tá? manda. E pausa é uma coisa que a gente morre de culpa de fazer, né? Pois Nossa, eu é, tô à toa. É assim. A gente tem que não aprender fiz a ter nada, pausa, né? gente. Não fiz nada, já fez um monte de coisa aí. É bem assim. Ai, Fê, amei, Mas viu? eu mando, Muito mando tudo para obrigada. você. Muito Obrigada pela obrigada pelos seus oportunidade também de ensinamentos. falar sobre isso aqui. Ai, com certeza. Então, obrigada, meninas. Espero que tenham gostado. Comentem depois, eu vou postar, vou deixar a live lá no IGTV. Comentem lá o que vocês acharam, tá? Por favor, porque aí o pessoal chega para assistir a live, já vai se animando com o comentário de vocês. E depois eu vou colocar nos stories os links que a Fê me passar, do grupo dela, da semana, tá bom? Aí, Show. Tatá, falei de você, Tatá, dos seus estresses lá com o Mari, entendeu? Então eu tenho que assistir a live toda. Você assistiu desde o começo, né? Vai ter briga mais não, gente. Agora é colocar racionalidade nesse trem aí, viu? Eu acho que tá acabando nosso tempo, Fê. Beijo. Muito Tá obrigada, ótimo. viu? Obrigada a Até a você. próxima. Beijo, Tchau, tchau. meninas.